carta aos Romanos, capítulo 2, Paulo está aqui conversando a respeito dos não religiosos, não judeus, e dos religiosos, os judeus, dos que não conhecem a lei de Deus e sobre aqueles que conhecem a lei de Deus. Que às vezes os não religiosos ou os não judeus acabam praticando a lei de Deus sem conhecê-la. E aqueles que conhecem a Deus de Deus, tendo conhecimento da lei de Deus, não praticam a lei de Deus. Os sem lei serão julgados sem lei, os que conhecem a lei serão julgados com lei. Aí vamos para o versículo 24 do capítulo 2 da carta aos Romanos, que diz assim: as Escrituras dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Olha que coisa atual, hein? Verso 24. As Escrituras dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Onde será que o Paulo encontrou isso, hein? Com certeza no Antigo Testamento. Com certeza. Agora, como é que a gente vê isso? Por exemplo, nos escritos de Malaquias. Malaquias tem uma parte que ele fala assim: tivesse no meio de vocês alguém que fechasse o templo, desses que falam e não praticam, desses que sabem e vivem como se não soubessem. Malaquias. Também Isaías vai falar alguma coisa sobre isso, daqueles que pisam nos átrios de Deus, mas não queriam estar ali. Até pisam no templo de Deus, mas não queriam estar ali. Então deve ser por ali que o apóstolo Paulo deve ter encontrado esse princípio. De novo, as Escrituras dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Como é que isso se aplica a nós hoje, hein? Como isso se aplica a nós hoje? Os não cristãos falam mal de Cristo muitas vezes por causa de nós, os cristãos. Será que nós estamos sendo motivo de escândalo? Será que Cristo não é mais desejado, objetivado, buscado por causa de uma atitude dos ditos cristãos? É para a gente pensar, não é? É para a gente pensar. Os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você que é judeu, a circuncisão, a aliança daquele povo com Deus. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. Se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado, ou seja, alguém pode ser circuncidado e não obedecer os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Para nós cristãos, é possível nós sermos batizados nas águas como o Evangelho nos ordena e não honrarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe que isso pode ser muito bem aplicado a nós nos nossos dias, 2000 anos depois desse texto? Para pensarmos, não é? A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. Se não obedecer à lei, é como se você não tivesse sido circuncidado, não tivesse aliança nenhuma. Não obedece? Perceba que obediência é uma das palavras-chave da carta aos Romanos. Obediência pela fé. Obediência pela fé. Essa foi uma frase que mexeu com um dos reformadores chamado Lutero. Obediência pela fé. A circuncisão, a aliança com Deus tem valor se você que se aliançou com Deus obedecer à lei de Deus. Se você não obedecer a Deus, é como se você que foi circuncidado não tivesse sido circuncidado. Como se você que se aliançou com Deus não tivesse aliançado. Se não obedecer, do que adiantará essa teórica aliança, se nós não obedecermos à lei de Deus? E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se fosse um circuncidado, meu Deus do céu. Já pensou? Se um não cristão acabar se sujeitando e submetendo a Deus,
Já pensou? E se um homem não foi circuncidado, que não foi circuncidado, obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se fosse circuncidado. Você consegue perceber comigo que a prática da vontade de Deus, do querer de Deus é o mais importante? A prática da vontade de Deus é o mais importante. Parece dizer aqui, é lógico que com um certo grau de dificuldade, mas parece que o texto está dizendo que é possível praticar a vontade de Deus sem conhecer, sem saber das alianças, a aliança da circuncisão, a aliança da lei, a aliança dos sacrifícios, todas aquelas alianças ali. Parece que é possível fazer a vontade de Deus sem conhecer a lei de Deus. De novo, 2:26. E se o homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus religiosos, vamos traduzir. Assim vocês religiosos serão condenados pelos não religiosos, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Meu Deus, além de termos a lei escrita dentro de nós, fomos circuncidados, no nosso caso fomos batizados, enquanto que os não-judeus, os não-religiosos, obedecem à lei, embora não sejam batizados. Meu Deus! Será que nós não conseguimos perceber isso ali no ladrão da cruz? Quando um dos ladrões da cruz se rende ao senhorio de Jesus, pede misericórdia para Jesus, se rende a Jesus, e ali Cristo fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Nós temos um fato já na cruz, o ladrão da cruz, aquele que reconheceu e se rendeu ao senhorio de Cristo. Pense nisso. Você cristão, batizado como um cristão, conhecedor de Cristo Jesus, faz a sua vontade, pratica a sua vontade, anda na palavra e na vontade do Senhor. Mais uma vez, para nós pensarmos, assim vocês judeus serão condenados pelos não judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Você tem a lei, você tem a palavra, tem a revelação e tem uma aliança do batismo. Enquanto os não-judeus obedecem à lei de Deus, embora não sejam circuncidados. Vamos traduzir agora por religiosos e não religiosos. Assim vocês religiosos serão condenados pelos não religiosos, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem batizados, enquanto que os não religiosos obedecem à lei, embora não sejam circuncidados ou batizados. Porquanto eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. É cristão não aquele que é só por fora ou só no corpo, mas aquele que é no coração. Somos cristãos praticantes da vontade de Deus? Ou somos cristãos batizados, conhecedores do Evangelho, mas que não praticamos a vontade de Deus? Que cristão é você? Que cristãos somos nós? Conhecedores do Evangelho, conhecedores da vontade de Deus e não praticantes? Quem somos nós? Ou não conhecedores tanto assim, não sabedores tanto assim, mas praticantes ou desejosos de praticarem a vontade de Deus? Quem somos nós?